Olá, tudo bem com vocês? Meus amigos, a decisão do TCU, Tribunal de Contas da União, favorecerá o Bolsonaro? Bolsonaro pode ser inocentado no caso das joias sauditas, principalmente agora que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está em vias de decidir se denuncia ou não o Bolsonaro nesse caso. E o que o Lula tem a ver com isso? É sobre esse assunto que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Vem comigo, você está no canal Política em Foco, meu nome é Edemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Já gostaria de pedir a você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam receber também esse conteúdo. E já peço mais uma vez a você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro e me ajude aqui nesse trabalho cotidiano, tá bom? E vamos aqui ao assunto. Gente, o assunto do momento é o caso das joias sauditas. O Procurador da República, Paulo Gonet, tem até o dia 21 de agosto para decidir se denuncia ou não o Bolsonaro nesse caso. E por que está vindo tudo isso à tona? Porque a tática agora do Bolsonaro, para tentar se livrar dessa denúncia, qual que é a tática? Usar presentes recebidos pelo Lula em mandatos anteriores. Então o que está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês aqui em rápidas palavras. Em 2005, quando Lula estava no seu primeiro mandato, ele fez uma viagem oficial até a França e ele recebe um relógio Cartier avaliado ali em 60 mil reais. O Bolsonaro, em viagens oficiais à Arábia Saudita, quando esteve no poder, ele também recebeu presentes. Presentes estes que, segundo a PF, tudo avaliado ali em 6,8 milhões de reais, que o Bolsonaro comercializou fora, vendendo esses produtos, essas joias nos Estados Unidos. Agora, vamos tentar aqui esclarecer um pouco essa confusão. Quando o Lula recebe esse presente em 2005, ele fica para ele. Só que em 2005 você não tinha nenhuma regra, nenhuma lei, nada que dizia que o presidente recebendo esse presente, ele tinha que devolver. Até que em 2016 se tem ali um acórdão, e nesse acórdão, o que é que fica decidido? De que a partir desse ano, 2016, todo presente que um presidente da República receber em função do seu cargo, ou seja, estando no cargo, esse presente não pode ficar para ele. Tem que ser devolvido à União. Então, como isso ficou decidido, então o Lula praticamente estaria fora disso. Mas como a tática do Bolsonaro agora é incluir o Lula, então o que é que o TCU, e é bom que se diga que o TCU tem vários representantes bolsonaristas lá dentro, o que o TCU fez de entendimento? Ele disse que o Lula não precisava devolver o presente recebido. Bom, o que eu posso dizer aqui? Um jogo. E qual que é o jogo? Dizer que o Lula não precisa devolver o presente e assim, segundo estão dizendo muitos órgãos de imprensa, jornais, que abre uma brecha. Bom, eu preciso dizer para vocês que não abre brecha nenhuma. E por que não abre brecha? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então vamos lá. O Lula recebeu o presente, ficou com ele, mas o Lula não comercializou, o Lula não vendeu, o Lula ficou com o presente, que, repito, não existia nenhuma regra dizendo que ele não podia ficar. Diferentemente do Bolsonaro, que já tinha a regra, o acórdão ali de 2016, dizendo que esse presente, uma vez recebido, sendo ele o chefe de Estado, esse presente não era dele. Então o Bolsonaro recebeu o presente, sabendo que tinha essa regra, comercializou, e segundo a PF, ele cometeu o crime de associação criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, porque ele movimentou um monte de gente para vender essas joias no exterior e ficar com a grana. Então, essa decisão do TCU, politicamente, o Bolsonaro foi muito bom. Repito, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o Bolsonaro foi muito bom. Por quê? Porque se agora Paulo Gonet denunciá-lo, o que é que ele vai usar como argumento? Perseguição política. Que já é a tática deles em um monte de outros assuntos, mas vão dizer, olha aí, olha, o Lula não precisou devolver
o presente, mas de mim quer que eu devolva, quer me punir, eu não podia comercializar. Então, a tática já está montada, que é a tática de alegar perseguição política. Agora, judicialmente falando, não faz nenhum sentido. Porque, repito, ainda que o Lula chegue agora e devolva, como a gente ouve dizendo por aí que o Lula pode devolver o presente, o Lula devolvendo ou não o presente, nesse caso agora não muda nada. Repito, não existia uma regra que dizia que o presidente da República não podia ficar com presente esse que o Lula ficou para ele. O que o Bolsonaro fez? Comercializou os presentes, mesmo sabendo que eram da União, mesmo sabendo que era ilegal, que não podia ser feito, ele fez. Então, o Procurador-Geral da República não pode e não deve levar em consideração a decisão tomada pelo TCU de dizer que o Lula não tem que devolver. E exatamente dizer que o Lula não tem que devolver é uma tática. Para quê? Para tentar livrar a cara do Bolsonaro. E parece proposital de que muitos órgãos de imprensa estão dizendo, agora abriu brecha. Eu vou perguntar aqui, qual brecha? Que brecha? Porventura, eu quero aqui fazer a comparação. O Lula fez associação criminosa, peculato, lavagem de dinheiro. Ele fez com a joia. Inclusive, a joia está em poder dele. Vocês se lembram que quando vazou esse escândalo das joias, Frederico Wassef foi recomprar as joias para devolver. Se recomprou para tentar devolver porque sabia que era ilegal. Então, gente, eu não consigo ver ligação entre uma coisa e outra. Aí alguém está dizendo assim, que o Lula, inclusive, está alegando que foi usado pelo TCU. E foi mesmo. Porque o TCU, no afã de livrar a cara do Bolsonaro, diz que o Lula não precisa devolver o presente. Logo, eles querem abrir uma brecha para dizer, ó, se o Lula não devolveu, Bolsonaro também não tinha nenhuma obrigação de devolver, portanto não há crime. Tem alguma coisa a ver com a outra? Então aqui, repito, politicamente, a tática deu certo. TCU decide, entre aspas, em favor de Bolsonaro. Bolsonaro agora está se sentindo acolhido por essa decisão. E caso não seja o que ele quer, ele vai alegar a perseguição. Juridicamente, o que precisa acontecer? Não tem que mudar nada. Paulo Gonet tem até, gente, por obrigação moral, denunciar o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez não tem nada a ver com o caso do Lula. Até se o Lula tivesse recebido esse presente depois de 2016, só título de exemplo aqui, e ele tivesse ficado com o presente, mesmo assim ainda é diferente do que fez Bolsonaro. Então, o presidente está pensando em devolver? Muda alguma coisa? Nada. Se quiser devolver, devolva. Até para que se tire esse mal-entendido que criou o TCU. Se o Lula quiser devolver, que devolva. Para o presidente não dá nada. Não há punição, nesse caso, de absolutamente nada, porque não houve crime. No caso do Bolsonaro, as provas do crime estão dadas. E repito, mesmo sabendo que existia uma regra que dizia que ele não podia nem ficar com os presentes, quanto mais comercializar. Então, eu não consigo entender. E aí o que a gente está percebendo? Que ainda há uma imprensa, uma parte da imprensa bolsonarista, que está tentando usar dois casos que não tem nada a ver uma coisa com a outra para tentar livrar a cara do ladrão de joias. Não faz sentido. Então, para terminar, Paulo Gonet, faça o seu trabalho. É o que o país precisa de resposta.
E qual é o seu trabalho? Denuncie Bolsonaro por associação criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, que pegou joias do Estado, sabendo das regras do jogo, pegou as joias, vendeu, comercializou, colocou o dinheiro no seu próprio bolso e agora quer usar o caso do Lula para tentar sair impune ou para ganhar mais aparato político. Não dá, né? Então, seu Paulo Gonet, o que a gente espera do senhor é que o senhor denuncie Bolsonaro, acabe com isso. A gente já não aguenta mais. Por que que com Bolsonaro tem que ser diferente? Gente, nós não estamos aqui para defender erro de ninguém. Mas aqui entre nós, eu tenho certeza que se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro, eles não teriam nenhuma dificuldade de fazê-lo. Mas por que tanta dificuldade em denunciar o Bolsonaro? Sendo que as provas estão dadas. Está tudo aí, para quem quiser ver. E isso não tem nada a ver com o Lula. Tem a ver com o próprio Bolsonaro. O que ele fez não merece perdão. O que a gente tem é que punir. O país tem que punir, a justiça tem que punir. E, de uma vez por todas, dar um basta nisso. Bolsonaro tem que ir para o banco dos réus. Precisa responder pelo que fez. Porque fez, e a que não fez, inocente. Além de fazer, fez consciente. Sabia do que estava fazendo. E agora vem usar o caso do Lula para manipular a opinião pública, a justiça. Pelo amor de Deus, né? A quem Bolsonaro quer enganar? A justiça brasileira, o STF, Paulo Gonet? Quem ele quer enganar com esse papinho? Não dá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, faça o seu trabalho. E denuncie esse homem de uma vez por todas. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.